Então, pessoal, agora veremos o conceito de escala na cartografia, um dos conceitos mais importantes. Então, tivemos aquela expansão europeia associada à colonização americana, muitas expedições, e o mapeamento, a cartografia desses locais acabou se tornando algo estratégico de fundamental importância. Muitas vezes os cartógrafos se tornavam algum tipo de gestor, algum tipo de governante dessas regiões por conhecê-las. E uma das coisas que se aprimorou muito nesse período, principalmente no século XVII, foi a escala. Os mapas começaram a ser produzidos numa escala muito mais precisa do que os anteriores. Então, mas o que é escala? Então, é uma relação, uma proporção entre as distâncias do mapa e as existentes no terreno. Ou seja, aquela relação entre a representação, que é o mapa, e a realidade. Uma das escalas mais usadas é o tipo numérica, é representada por uma fração. Evidentemente, se é uma fração, tem um numerador e um denominador. O numerador é sempre a unidade, ou seja, sempre é 1. E o denominador representa a distância correspondente no terreno. Fica mais claro no exemplo. Uma escala de 1 para 50 mil. O que isso significa? Significa que cada unidade medida no mapa corresponde a 50 mil unidades. Ou seja, 1 milímetro do mapa representa 50 mil milímetros na realidade. 1 centímetro de mapa representa 50 mil centímetros na realidade. E assim por diante. Outro tipo de escala é a escala gráfica. Ela visualmente é mais intuitiva, assim. É uma espécie de régua, barra, graduada, com subdivisões denominadas talões. Há uma numeração nessa régua, nessas graduações. No exemplo que a gente vê, a gente percebe que os talões estão em faixas de 250 metros. Evidentemente, esse 250 metros está associado à realidade, né? Não ao mapa. Então, maravilha. Então, evidentemente que esses termos eles se relacionam de alguma forma. Para quem tiver um pouquinho de intuição, ele vai perceber que uma regra de 3 consegue associar esses termos. Aqui essa regra de 3 está montada de uma forma bonitinha. Então temos o Dzão, o D maiúsculo, que é a distância real do terreno, temos o denominador da escala, que é o N, e temos o Dzinho, que é a distância medida no mapa. Eu acho que isso fica mais claro nos exemplos. Então aqui temos o primeiro exemplo. Medindo-se uma distância em uma carta, acharam-se 22 centímetros. Sendo a escala da carta 1 para 50 mil, ou seja, cada centímetro na carta representando 50 mil centímetros, ou 500 metros na realidade, qual é a distância real do terreno dos 22 centímetros medidos na carta em quilômetros? Então, a gente usa aquela equação, o numerador, o exercício dá, o Dzinho, que é a distância do mapa também, o exercício dá, mas percebam o seguinte, o numerador não tem unidade. Ao multiplicar esse numerador, que é 50 mil vezes 22 centímetros, eu vou obter a resposta em centímetros. 1.100.000 centímetros. A resposta está sendo solicitada em quilômetros. Então é necessário converter. Aqui eu fiz a conversão em 2 etapas. Converter os centímetros em metros primeiro, lembrando que 1 metro são 100 centímetros. E os metros em quilômetros, lembrando que 1 quilômetro são 1.000 metros. Vocês têm que se acostumar com essas conversões nesta disciplina.
Exercício 2. Ao encontrar-se um mapa geográfico antigo, cuja escala parece pouco visível, mediu-se a distância entre duas cidades, tendo sido encontrado o valor de 30 centímetros. Sabendo que a distância real entre ambas é de aproximadamente 270 km em linha reta, pergunta-se qual era a verdadeira escala do mapa. Novamente, a gente vai usar aquela equação, só que essa equação ela vai ser rearranjada. Então, se a gente rearranjar ela para o numerador, a gente vai ter essa divisão, essa relação aqui da distância real do terreno dividida a distância do mapa, ou seja, os 270 km divididos 30 centímetros, mas percebam que as unidades são diferentes, né? Uma tem quilômetros, outra centímetros. Para que o numerador seja calculado de forma correta, é necessário que ambos estejam com a mesma unidade. Nesse caso, eu transformei 270 km em centímetros, resultando em 27 milhões de centímetros. Dividido os 30 centímetros, eu teve 900 mil. Portanto, a escala é 1 para 900 mil. Essa é a escala do mapa. Exercício 3. Ao demarcar-se uma reserva indígena no norte do país, de forma quadrada, com área de 15.625 km², sobre um mapa na escala de 1 para 1.250.000, busca-se saber de quanto será cada lado do quadrado desenhado no mapa. Lembre, a área é igual a lado ao quadrado. Então, portanto, para eu ter o lado dessa área indígena no formato quadrado, eu preciso fazer a raiz quadrada da área, ou seja, fazer a raiz quadrada de 15.625, que está em quilômetros. Isso na calculadora vai nos dar 125 quilômetros nesse caso. Nesse caso, há necessidade de transformar esses quilômetros em centímetros. Para fazer essa transformação, percebam que vocês adicionam 5 zeros, né? Se adicionar 5 zeros, 2 zeros se obtém da transformação de centímetros a metros e mais 3 zeros de metros para quilômetros. Rearranjando a equação já apresentada, eu consigo fazer a divisão necessária para obter o vizinho, que é a distância do mapa, que nesse caso corresponde ao lado da reserva indígena. Ou seja, você combinou um pouco aí a equação apresentada com um conceito básico de matemática. É importante vocês tentarem refazer esses exercícios aí, porque exercícios muito semelhantes cairão na prova. Grato, era isso.